amamos o mal e aborrecemos o bem. Essa é a descrição que a Bíblia nos dá sobre a condição espiritual do homem, sobre a depravação e a incapacidade humana de fazer o que é bom, de amar o que é bom. O ser humano pode até fazer algumas coisinhas boas, mas a natureza caída que herdamos de Adão sempre vai nos levar a nos inclinarmos para o que é mal. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais comigo sobre o estudo da depravação total do homem ou sobre a incapacidade total do homem de escolher pelo que é bom, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque vamos entrar aí numa nova playlist do estudo da salvação e aí vamos tirar todas as dúvidas de como Deus nos vê, como a Bíblia retrata o homem e de como, na verdade, o homem se enxerga diante de Deus. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais sobre este assunto, fica comigo até o final, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, porque assim tu vai estar ajudando o Evangelho a ser encaminhado, evangelizado para mais pessoas. Então, meus amores, estamos de volta para darmos continuidade à nossa playlist sobre a salvação da alma. Não sei se vocês têm acompanhado o canal, vocês viram aí que a gente tem uma playlist só falando de salvação. E se vocês forem observar, vocês vão ver que a gente começou um estudo da salvação de uma forma muito completa, desde o início. E a gente está cada vez se aprofundando mais. Por quê? Porque é muito importante, meus amores, para quem ensina, tanto para quem ensina, como principalmente para quem está aprendendo a meditar nas Sagradas Escrituras e a entender o Evangelho, que a gente siga uma ordem correta das coisas. Por quê? Porque eu não posso chegar aqui no canal e começar a ensinar vocês da metade para o fim ou de trás para frente, do final para o início. Não, a gente tem que começar do início ao final, ensinar de uma forma expositiva, ensinar de uma forma desde os primeiros passos iniciais da salvação, que começa com o novo nascimento, e depois a gente vai cada vez ensinando coisas mais profundas, coisas mais sólidas, porque como que funciona o crescimento espiritual, o entendimento sobre a salvação e o crescimento espiritual? É de forma progressiva. Então a gente entende a salvação desde o início dela e vai crescendo no estudo, vai crescendo no entendimento. Eu não posso chegar aqui para vocês e ensinar de cara predestinação, eleição incondicional, expiação limitada. Eu não posso chegar aqui e ensinar isso para vocês se vocês não entendem o novo nascimento de maneira correta, se vocês não entendem o Evangelho de maneira correta, se vocês não entendem a ordem correta da salvação. Por quê? Porque senão eu vou prejudicar vocês. Tem gente ansiosa, tem gente que fala, ensina logo predestinação, a gente quer aprender eleição incondicional, tal. Não, é loucura eu chegar aqui e ensinar para vocês predestinação, eleição incondicional, expiação ilimitada, se eu primeiro não ensinei os passos certos, corretos, novo nascimento, evangelho, os passos da salvação, não passos que a gente tenha que dar para se salvar, mas como a salvação vai se dando na vida de um cristão, para depois então chegar na predestinação. Seria loucura da minha parte, uma irresponsabilidade da minha parte, ensinar predestinação de cara no canal, se eu primeiro não ensino o início. Seria uma loucura ensinar um absurdo desse, sendo que é uma doutrina bíblica, lógico que é,
Mas eu não poderia chegar aqui e ensinar predestinação para vocês se eu antes não ensinar tudo que vem antes da predestinação. Porque quando a gente chega num assunto tão glorioso, tão lindo, tão maravilhoso como a predestinação, vocês já terem uma bagagem, vocês já terem um entendimento de quem é Cristo, o entendimento da cruz de Cristo, o entendimento do Evangelho, mas um entendimento profundo. Não um entendimento superficial, um entendimento que eu digo, eu já sei. Meus amores, se tem uma coisa que eu gosto sempre de repetir, é que o Evangelho a gente nunca vai saber. Ele como a gente deve saber. A gente nunca vai entender a cruz de Cristo e entender quem é Deus e quem é Cristo na sua totalidade, nessa vida, na nossa incapacidade. Então cuidado com a arrogância, cuidado com o orgulho de achar que já sabe muito, de achar que já tem que comer churrasco, enquanto ainda tem que estar na sopinha. Talvez tu já tenha passado do leitinho espiritual, mas agora de repente tu tá na fase da sopinha e tu já tá querendo ir pro churrasco, pro filé mignon da predestinação, da eleição incondicional, e tu acha que tu já tá na capacidade de entender isso. Cuidado, porque tu pode te engasgar com essa carne. Tu pode te engasgar com esse churrasco e isso vai te fazer muito mal. E isso é o que as pessoas não entendem quando a gente vem ensinar aqui no canal, tudo com muito detalhe, tudo desde o início. As pessoas não têm paciência porque elas já acham que sabem muito e que merecem ouvir coisas mais sólidas. Não, meus amores, isso seria uma imprudência da minha parte e uma ansiedade da parte de pessoas que já acham que sabem tudo e que já podem lidar com mais conhecimento, com mais entendimento, e essa pessoa está fazendo um mal para ela mesma. Então, eu lavo as minhas mãos, por quê? Porque todo mundo que me conhece sabe que eu sempre usei a expressão, eu começo pelas beiradas e vou me aprofundando até chegar ao miolo, até chegar ao mais profundo. É que nem quando a gente vai comer uma sopa, a gente vai comendo pelas beiradinhas porque tá muito quente e vai comendo, vai assoprando porque tá muito quente. Eu não vou direto no meio do prato porque senão eu me queimo. Então eu sempre deixei muito claro quando eu ensinei as escrituras para todas as pessoas que eu ensinei que a gente começa desde o princípio, do início. Eu não posso começar direto no miolo, eu não posso ir direto pro churrasco, porque senão vocês vão se engasgar e isso vai fazer muito mal para vocês. Muito mal. Porque o conhecimento, quando ele vem de uma maneira equivocada, quando o conhecimento ele vem de uma maneira errada, de uma maneira fora de ordem, ele causa muito dano. Ele causa um estrago muito perigoso. E eu jamais, no entendimento que eu tenho das escrituras e do evangelho, eu jamais seria responsável de causar um dano às pessoas, querendo já empurrar assuntos que elas não têm condições de aprender, que elas ainda não têm condições de entender, que eu sei que a longo prazo vai causar um mal irreversível na vida delas. Então, meus amores, por isso que aqui no canal a gente ensina tudo na ordem correta. E assim a gente vai aprendendo. O próprio Deus, ele vai revelando as coisas pra gente de forma progressiva. Ele vai nos ensinando de forma progressiva, porque ele sabe em que momento da nossa vida a gente tem capacidade e condições de entender coisas mais profundas, capacidade e condições de entendermos a profundidade do que realmente significa o evangelho, coisa que muitos desprezam. Tem gente que acha que já não precisa mais ouvir falar do evangelho, que ela já sabe tudo. E ela não sabe o quão enganada ela está. Ela não sabe o quanto ela está se prejudicando. Então, meus amores, todo o conhecimento ele tem que vir na ordem correta. Ele tem que vir de maneira progressiva. E isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos exorta sim a crescer. Crescer no entendimento. Não podemos nos acomodar, mas não podemos pular as fases. Não podemos achar que já temos capacidade e condição de saber tudo quando ainda não estamos entendendo nem o princípio. Às vezes estamos achando que conhecemos, mas nas atitudes e no comportamento a gente vê que a pessoa é totalmente imatura, a pessoa é totalmente sem noção.
Então aí a gente vê quem tem condições ou não de crescer, de continuar aprendendo coisas mais profundas. Vocês estão dando para entender? Por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje a gente vai dar o início ao nosso novo estudo sobre a playlist da salvação e nós vamos para uma segunda fase. Nós vamos agora para a ordem correta da salvação, a ordem do acontecimento da salvação na nossa vida. Como funciona o novo nascimento, o que acontece no novo nascimento, embora a gente já tenha aí 11 ou 12 vídeos no canal só falando de novo nascimento, agora a gente vai dar só uma pincelada, mas a gente vai falar aí da justificação, como se dá essa regeneração, o novo nascimento, o que a gente recebe no dia do nosso novo nascimento, a fé, o dom do arrependimento. Nós vamos falar da conversão, que muitos confundem, achando que a salvação é se converter. Eu me converti agora eu sou salva. Não. Primeiro, ou então tem gente que confunde, acha que primeiro tem que se converter para depois ser salvo. E não. Primeiro somos salvos e a conversão vem no processo da nossa salvação. Então tudo tem a sua ordem, tudo tem o seu lugar. Então a gente vai estar falando aí de justificação, a gente vai estar falando aí da conversão, o que acontece na conversão, arrependimento de pecado, abandono de pecado. A gente vai falar da santificação, o que envolve a santificação de um cristão, de um filho de Deus, que é o crescimento espiritual, o amadurecimento na fé, o desenvolvimento da salvação, a prática da piedade, que é a prática das boas obras, um conhecimento pleno de Cristo, que foi disso que eu acabei de falar para vocês. No nosso período de santificação, de crescimento espiritual, chega um momento em que a gente tem que crescer num conhecimento pleno de Cristo e da cruz de Cristo de forma mais avançada, mas tudo isso tem o seu tempo certo dentro da santificação, que a santificação é a reconstrução da imagem de Cristo que nós perdemos, a reconstrução da imagem de Deus que nós perdemos porque herdamos de Adão, ele perdeu e nós herdamos dele. Então vamos ver aí com detalhes tudo o que acontece no período da santificação e vamos então chegar no estágio final da salvação, que é a glorificação, que é quando vamos ter aí os nossos corpos transformados, ou no arrebatamento, ou na ressurreição dos mortos, vamos ter os nossos corpos glorificados como foi o de Cristo, no dia que ele ascendeu aos céus, um corpo já totalmente livre de pecado. Então, tudo isso a gente vai ver nessa playlist de uma forma linda, de uma forma simples, clara, de acordo com as Sagradas Escrituras, de uma maneira que não vai fazer mal para ninguém, de uma maneira que não vai engasgar ninguém com entendimento. Como que eu vou ensinar predestinação para uma pessoa se ela não entendeu ainda a condição espiritual dela de morta que ela herdou de Adão? Como que eu vou ensinar que Deus escolheu determinadas pessoas para salvação? Uma pessoa que ainda não entendeu a soberania de Deus, ela vai achar que Deus é injusto. E se eu não souber explicar para ela, ela vai ter uma imagem de um Deus monstruoso, de um Deus injusto. Como eu vou ensinar que Deus predestinou pessoas desde antes da fundação do mundo, se essa pessoa ainda não entendeu que ela está condenada ao inferno? Tá dando para entender por que tem que existir uma ordem e que eu não posso ultrapassar essas ordens, essas fases do estudo, porque senão eu vou causar um mal irreversível na vida das pessoas? Porque em vez de ser um entendimento espiritual, vai ser um entendimento meramente intelectual, e isso vai ser destrutível para a pessoa. A pessoa vai achar que ela já tem condições de aprender assuntos que tem gente que levou anos para entender, teólogos grandiosíssimos como Spurgeon, que levou anos, e não só ele, como vários outros. Eu cito ele porque ele é um dos maiores teólogos, né, dos últimos séculos, e que ele levou anos para entender a predestinação, entender predestinação para começar a ensinar. Eu posso falar por mim, eu levei 2 anos para
aprender predestinação, entender predestinação, crer na predestinação e ensinar a predestinação. Quando eu entendi, por quê? Porque primeiro, como todo e qualquer bom filho de Deus, a gente quer desprezar a predestinação. Por quê? Porque a gente acha que é um absurdo, que Deus é um monstro. Quando a gente querendo defender Deus, a gente acaba criando um Deus que não existe. A gente quer defender Deus, porque a gente acha que é um absurdo. Então, o primeiro impacto é tu aceitar a predestinação. Aí depois vem tu entender a predestinação pra ti. Puxa vida! E eu tô falando, isso aconteceu comigo? E com 100% dos verdadeiros teólogos que realmente entenderam espiritualmente o que é a predestinação. E depois de eu aprendi pra mim, eu entendi perfeitamente a eleição incondicional, a predestinação, a expiação limitada, eu entendi perfeitamente pra mim, mas eu não posso ensinar isso pras pessoas, porque se eu ensinar isso pras pessoas, elas não vão entender. Então eu lutei contra mim mesmo durante muito tempo para poder então começar a ensinar, até que o Espírito Santo disse, não, agora tu já pode ensinar. Por quê? Porque primeiro eu precisava entender para mim. Eu não posso chegar aí na internet, pesquisar a predestinação é isso, e chegar a ensinar as pessoas. Eu tô fazendo mal para mim, porque na verdade eu não entendo, porque se eu entendesse eu não precisava pesquisar na internet, né? Claro, a gente pode pegar comentários de homens de Deus de verdade, que entenderam o evangelho, a predestinação, isso a gente pode fazer, mas ir na internet aprender para ensinar é um absurdo, é um erro. Tu tem que entender para ti, tu tem que viver isso. E eu tô falando por experiência própria, eu nunca me atrevi a ensinar predestinação sem antes ter a autorização do Espírito Santo. Sem antes ele me empurrar, porque sinceramente eu relutei. Porque eu disse, eu não posso, eu não tenho condições de ensinar isso para as pessoas. Elas não vão entender o que eu entendi. Então primeiro eu tenho que entender muito bem o que eu tô falando, o que eu tô ensinando. Para depois eu ensinar as pessoas sobre assuntos tão polêmicos, tão poderosos e tão gloriosos. Sobre a soberania, sobre a grandeza do nosso Deus, como é a predestinação. Então eu relutei muito tempo, até que o Espírito Santo disse, agora chegou a hora de tu ensinar. Mas quando eu fui ensinar, é porque o mínimo do mínimo do mínimo eu já entendia. Agora, como que eu não entendo nada e eu vou querer ensinar as pessoas sobre isso? Ou eu achar que eu já sei e querer ensinar isso para as pessoas sem conhecer a maturidade das pessoas. Porque um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre, um verdadeiro pastor, uma pessoa que realmente se preocupa com as pessoas, ela não quer surpreender as pessoas com o ensinamento glorioso da Bíblia. Não, ela se preocupa com a alma delas de verdade. Ela sabe reconhecer o estado das ovelhas, a condição das ovelhas, de saber se essa pessoa tem condições ou não de entender determinados assuntos, para não causar mal. O objetivo aqui do canal nunca foi, não é e nunca será eu vim aqui demonstrar para vocês, olha como eu sei muito. Demonstrar que, olha que revelação linda que eu sei e estou passando para vocês. Jamais. A minha obrigação e a minha intenção no canal Fundamento sempre foi levar as pessoas a Cristo, ao entendimento da cruz, ao entendimento da salvação, e isso numa ordem completa. Eu não estou aqui para surpreender ninguém com estudos gloriosos, lindos e profundos da Bíblia, não. Eu estou aqui para ensinar as pessoas na ordem correta das coisas, para não fazer mal para ela e para mim mesmo. Um verdadeiro ensinador das Escrituras, ele sabe discernir a capacidade e a condição das suas ovelhas, dos seus alunos, dos seus discípulos, para saber o que cada um tem condições de receber ou não. Até isso um verdadeiro mestre tem que entender. Mestre não é só chegar e jogar a Bíblia em cima das pessoas, sem saber se elas têm condições ou não de receber aquilo ali. Repito, tu daria um pedaço de churrasco para um bebezinho recém-nascido?
Não, né? Tu afogaria ela se engasgaria, poderia até morrer. Se tu dá para um bebê um pedaço de carne, seguramente mataria ele engasgado. É a mesma coisa espiritualmente, então não se engane. Não se engane, tu que acha que já pode aprender mais ou ensinar coisas profundas da Bíblia achando que está arrasando. Cuidado para não se engasgar e para não engasgar outras pessoas e levar inclusive essas pessoas à morte. Gente, tão sério é ensinar. Por isso que Deus não deu o dom de ensinar para todo mundo. Porque ensinar não basta eu vir aqui, ler um versículo e falar, tal, é isso, tal, aprendi isso. Ou então ir na internet e pesquisar determinado assunto. Eleição incondicional. Então tá. E repetir para as pessoas. Ensinar não é só vir demonstrar conhecimento. Olha como eu sei. Não, ensinar é realmente se preocupar com as ovelhas. Ensinar é realmente se preocupar com as pessoas, com a alma delas. Ensinar é uma responsabilidade que não é todo mundo que tem. Por quê? Porque não é simplesmente repetir palavras. Não é simplesmente compartilhar conhecimento. É falar de Jesus Cristo, é se preocupar com a condição da pessoa, se ela tem ou não condições. Por isso que tudo que a gente faz aqui no canal é desde o início, a gente começou do zero. O primeiro estudo do canal foi alertando sobre que nós voltaríamos para a Escritura, o verdadeiro Evangelho, recuperar aquilo que foi perdido no cristianismo moderno. Segunda playlist do canal com todas as minhas forças e só Deus sabe. Eu me empenhei com todas as forças na sabedoria que vem de Deus, do Espírito Santo, na dependência dele, de fazer a playlist do novo nascimento. Porque sem novo nascimento ninguém verá Deus. Então ali com todos os detalhes a gente foi dando a sequência, depois a playlist, depois o evangelho, o que é o verdadeiro evangelho, a obra de Cristo na cruz, que é essencial, depois a playlist da salvação, a salvação pela fé, a salvação unicamente por Cristo, só para a glória de Deus, versículos que contradizem coisas com respeito à salvação unicamente pela fé, zero obras, tudo numa ordem correta, meus amores, tudo numa ordem correta, pelo bem de vocês, para que venha fazer bem, para que vocês venham aprender desde o início, porque tu vai para a escola, tu não entra na universidade direto, tu não vai direto para a faculdade, tu passa primeiro pelo prézinho, pelo jardim, pela primeira série, pelo primeiro grau, pelo segundo grau, e daí tu chega na faculdade. E na vida espiritual é a mesma coisa. Então por isso que o canal tem todo esse cuidado de fazer as coisas de acordo, nada aleatório, nada, vou falar sobre isso, vou ensinar sobre isso, tudo com a direção do Espírito Santo. Sempre que eu termino uma playlist ou uma parte da playlist, eu vou orar a Deus. Senhor, e agora? O que eu ensino? Senhor, qual é a ordem correta que o Senhor quer que eu ensine? E agora a gente chegou nessa nova playlist. Não é a nova, a playlist é a salvação. Mas essa nova etapa de explicar a salvação, para que as pessoas venham entender de maneira correta. Então a gente vai falar aí sobre esses 5 pontos, deixa eu ver, 5 pontos da salvação, que é a justificação, a conversão, a santificação e a glorificação. Eu disse 5, falei 4, faltou o primeiro, que é o que a gente vai iniciar hoje, que é o que a gente falou no início do vídeo, sobre a depravação total do homem, ou a incapacidade total do homem de escolher pelo que é bom, porque nasceu morto espiritualmente. Então, novamente, nós vamos começar do início, como sempre. Assim se ensina a Bíblia, assim se ensina verdadeiramente o que Deus quer que se ensine. Assim, se tu for pegar as pregações dos apóstolos, dos discípulos na Bíblia, tu vai ver. Eles começam lá do zero, falando de Cristo, falando da condição espiritual das pessoas, falando da condição delas de mortas diante de Deus, da cruz de Cristo.
Paulo pregou a predestinação, embora ele sempre tenha pregado e falado da salvação, que somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, que Deus escolheu, mas Paulo foi falar da predestinação escancarada quando ele escreveu o livro de Romanos, depois de mais de 30 anos de ministério. Sabia que Paulo já tinha mais de 30 anos de ministério quando ele escreveu a carta aos Romanos? Ela é a primeira carta dele aqui na Bíblia, né? Vem logo depois do livro de Atos, mas ela foi uma das últimas que ele escreveu. A primeira foi a de Gálatas, quando ele desce o sarrafo falando do evangelho de Cristo, do falso evangelho, que a gente está estudando, né? A playlist do estudo de Gálatas. Mas Romanos foi uma das últimas cartas dele. Depois de mais de 30 anos de ministério, ele pregou predestinação escancarado. E tu aí querendo pregar predestinação com poucos meses de entendimento da palavra? E tu aí querendo que o canal ou de outras pessoas ensine porque tu acha que tu já sabe muito e querendo empurrar a goela abaixo a predestinação das pessoas, se nem nascida de Deus elas são ainda? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso que eu quero que vocês entendam, porque tem gente sem paciência, tem gente que acha que já sabe muito e tem gente sem paciência que já quer empurrar a goela abaixo das pessoas. Eu jamais faria isso, jamais. Paulo levou 30 anos para pregar predestinação abertamente no livro de Romanos. E tem gente que acha que já pode ensinar predestinação. Tem gente que já se acha muito capaz de ensinar a predestinação e que as pessoas, que qualquer pessoa tem condições de aprender predestinação. Isso é para vocês verem que ensinar não é dom de qualquer pessoa. Não basta boa intenção. Não basta boa intenção na hora de ensinar. Tu tem que saber o que tu tá fazendo. E por isso que aqui no canal a gente ensina a ordem correta das coisas. A ordem correta das coisas. Então, por isso hoje a gente vai começar essa nova etapa do estudo da salvação. E se tu for humilde o suficiente, tu vai voltar lá no início de tudo e aprender de novo. Porque eu acho que tem muita gente que ainda não aprendeu. Tem gente que acha que aprendeu e entendeu, mas não. Tem gente que acha que já tem condições de estar lá na frente e não tem. Então, seja humilde. Quando eu escuto o evangelho, tem gente que acha que não precisa mais ouvir de arrependimento, de pecado, Tem gente que acha que não precisa mais ouvir de arrependimento, de pecado, do evangelho de Cristo, que já é superior a isso, que já pode avançar. Quão longe ela está da verdade. Toda vez que eu ouço uma palavra que fala de arrependimento, toda vez que eu ouço falar do evangelho da cruz de Cristo, toda vez que eu ouço falar do novo nascimento, eu paro para ouvir. Eu tenho um prazer para ouvir. Longe de mim pensar, se eu já sei, pula, eu já sei tudo isso aí, eu quero ouvir outra coisa, eu quero ouvir mais. Longe de mim pensar isso. Quando eu vejo algum irmão meu, companheiro de trabalho, de ensino, ensinando, eu paro para assistir. Porque eu tenho prazer de ouvir a verdade que me libertou, eu tenho prazer de ouvir sobre o meu Cristo que me salvou, sobre o novo nascimento, eu tenho prazer de ouvir, eu não tenho necessidade de tá querendo ouvir coisas mais profundas, repito, é uma obrigação nossa crescer, claro que é, mas eu me alimento do leitinho, também. Eu me alimento de alimento sólido, claro, é obrigação minha crescer. Mas quando me dão leitinho, eu também fico feliz. Porque eu não posso esquecer que um dia eu precisei do leitinho para começar a crescer. Vocês estão entendendo, meus amores?
Esse é o objetivo do canal, sempre foi o objetivo meu e do meu marido, ensinar tudo na ordem correta e saber quando a gente tem capacidade ou não de ensinar alguma coisa, para não fazer mal para as pessoas, saber identificar a condição de cada pessoa para saber se ela pode ou não ouvir determinadas coisas. Tudo isso é responsabilidade de quem ensina. Tudo isso é responsabilidade de quem ensina. E como eu desejo que vocês aqui do canal tenham esse entendimento. Claro, eu vou ensinar predestinação aqui no canal. Claro que vou. Obrigação minha. Tá aqui. Tá na Bíblia. E a gente tem que ensinar toda a Bíblia. Mas quando chegar no momento certo, eu vou ensinar predestinação e eleição incondicional. E quando eu ensinar isso, as pessoas já vão ter tido todo um alicerce, todo um fundamento desde o início. Para quando chegar na predestinação e eleição incondicional, elas não quebrar a cara, elas não se surpreender, elas não achar que Deus é um monstro. E que elas não têm culpa do que Adão fez. E culpar Deus, porque Deus está culpando elas por causa de Adão. Se elas não fizeram o que Adão fez, elas fariam pior, mas elas acham que não. Então, vocês estão entendendo? Tem gente que acha que é fácil ensinar, né? Tem gente que acha que é fácil ensinar. Deus que me perdoe o que eu vou falar. E Deus sabe, dá vontade de falar que nem Jesus falou na cruz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque ensinar é a coisa mais difícil que existe. E é algo que as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam, porque elas acham simplesmente que a gente simplesmente chega aqui, pega a Bíblia, lê um versículo e sai falando. Não, gente. O que eu falei para vocês no primeiro dia do canal? A gente tá aqui para ensinar da parte de Deus e diante dele. Tudo que ele manda a gente falar e diante dele, porque ele tá vendo. Ele me mandou falar A, ele vai ver se eu vou falar A. Se ele me mandou falar A e eu falar B, ele tá enxergando e eu vou ter sérios problemas com ele. Então, ensinar é muito difícil e as pessoas acham que é fácil. Então é fácil julgar, fácil condenar, fácil criticar. Mas elas não têm o entendimento do que realmente é ensinar. Então, meus amores, nunca, nem aqui no canal e nem nunca, em lugar nenhum. E aí eu desafio qualquer pessoa que tá aqui, que me conhece, que possa dizer assim, ó, não, ela ensinou as coisas fora de ordem. Ela ensinou predestinação antes de ensinar novo nascimento. Ela ensinou eleição incondicional antes de ensinar a condição caída do homem. Nunca ninguém vai poder dizer isso. Por quê? Porque eu nunca fui ensinar aquilo que eu tive vontade de ensinar. Sempre, tanto no canal como pessoalmente, como em grupos, aonde quer que eu estive, passei e ensinei, eu nunca ensinei nada fora do lugar. Eu sempre ensinei tudo de acordo com a vontade de Deus, porque a minha preocupação realmente era honrar Deus e cuidar das pessoas. Então eu não poderia dar uma coisa para elas que elas não tinham condições de entender. Vocês estão entendendo? Então, a gente começa essa playlist, essa etapa nova da salvação, onde a gente vai entrar com detalhes, tudo com respeito à justificação, tudo com respeito à conversão, santificação, glorificação, e hoje a gente dá início no estado caído do homem, ou depravação total, tá? Claro que mais na frente, como sempre, na ordem correta, a gente volta a estudar a depravação total quando a gente estudar os 5 pontos do calvinismo, né? Que a gente, as doutrinas da graça, vocês estão vendo a ordem correta das coisas? Ainda tem tudo isso pra gente ensinar antes de chegar na predestinação total. Ainda tem as doutrinas da graça, os 5 pontos calvinistas, e a gente vai entrar com também detalhes sobre a depravação total, mas agora é uma ordem antes, um degrau a mais que a gente vai se aprofundar
para ir abrindo caminhos, para ensinar tudo sobre a soberania de Deus na salvação, tá bom? Não é playlist da salvação? Então a gente vai estudar toda a soberania de Deus, a vontade dele, com relação à salvação, e tudo na sua ordem, para não matar ninguém engasgado e para não levar pessoas ao orgulho espiritual. Claro, isso não é responsabilidade nossa. A gente faz a nossa parte, tá? Aí cabe cada quem que tá ouvindo a verdade saber se colocar as coisas no seu lugar, né? Então cada um recebe a palavra de Deus da maneira que Deus vai permitir, seja numa terra rochosa, numa terra cheia de espinho, ou na areia, ou então numa terra fértil, né? Então aí a responsabilidade já não é mais nossa, cada um faz com o entendimento que recebeu aquilo que bem entender, né? A nossa responsabilidade é analisar todas as circunstâncias, analisar toda a nossa plateia, digamos assim, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão próximas a gente, analisar, conhecer as ovelhas, o estado das pessoas, desde o princípio, desde a condição delas, saber o que elas podem ou não receber, né? Então, tudo isso dentro de uma ordem, tá? Então, vamos lá. Estado caído do homem ou a depravação total. Antes de a gente entender qualquer coisa com relação à salvação do homem, né? Justificação, que é o novo nascimento, salvação, enfim, e todas as outras fases da salvação, a gente primeiro precisa entender o porquê que a gente precisa dessa salvação. A gente primeiro precisa entender o porquê que eu preciso ser salva e do que eu preciso ser salva. Então, quando a gente entra nesse estudo profundo, como a gente já viu no estudo do Novo Nascimento e das 3 horas de trevas na cruz, e sobre o outro vídeo no canal que tem lá, somos inimigos de Deus e agora, então a gente sempre vai entender que nós precisamos da salvação porque nascemos mortos espiritualmente. Então é a primeira coisa que a gente precisa entender. Para mim dar valor à salvação e entender que eu preciso ser salva de algo, né? Ou de alguém, como é de Deus, da ira de Deus e da condenação eterna, eu preciso entender por quê. Essa é a pergunta quando eu ensino o novo nascimento. Por que eu tenho que nascer de novo? Foi o que Nicodemos perguntou para Jesus. Por quê? Como? Né? Pra que nascer de novo? Não tô entendendo. Tenho já tantos anos, como assim nascer de novo? Por quê? Então a gente entra no estudo profundo da depravação total do homem, sobretudo na incapacidade total do homem de se salvar, de querer a Deus, de buscar o que é o bem, de se inclinar para as coisas boas. Então a gente vai ver aí vários capítulos, vários versículos da Bíblia falando dessa depravação total do homem. E para a gente entender isso, a gente precisa primeiro entender a doutrina do pecado original, né? Então, para a gente entender a doutrina do pecado original, eu convido vocês a ir comigo lá no livro de Gênesis, tá? Livro de Gênesis, capítulo 2, a gente vai ler o versículo, vamos fazer algum comentário e já vamos seguir em frente. Gênesis capítulo 2 e versículo 16 e 17. E diz assim, isso aqui é a doutrina do pecado original. Quando nós estudarmos a doutrina do pecado, porque a gente vai falar de pecado, quando a gente estudar a doutrina do pecado, a gente volta aqui com mais detalhes. Mas agora a gente vai falar dentro da depravação total do homem, tá? Então diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, Deus falando com Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Pergunta, vamos aprender a meditar na Bíblia? Quem está falando? Quem está falando que o homem pode comer de toda a fruta, mas da fruta do conhecimento do bem e do mal, não. Deus. Pergunta, tu crê nisso? Tu crê nisso que Deus está falando? Que ele está dizendo para Adão, não toca, porque o dia que tu comer, tu vai morrer? Porque aí começa tudo, gente. Vocês têm que ler, entender e crer nisso. Vocês creem no que está escrito aqui? Ou para vocês isso é bobagem? Historinha de criança. Que Deus disse que se Adão comesse da maçã, ele morreria. Daí parte o princípio de todas as coisas. Origem do pecado original. O pecado original, o pecado que todos nós nascemos. Sabe lá na Igreja Católica, quando eles dizem que tem que batizar as crianças por causa do pecado original? Pois é disso aqui que eles estão falando. Deturpado, tudo deturpado para manipular as pessoas? Sim, mas é desse pecado aqui que ele está falando. Desse pecado aqui que Deus prometeu para Adão que se ele cometesse, ele morreria. E ele foi lá e comeu, ele desobedeceu e comeu. Então aqui entra, meus amores, o pecado original. Quando Adão peca e ele desobedece a Deus e ele come do fruto junto com a Eva, então naquele momento ali ele morreu. E todo filho de Deus crê nisso, porque a Bíblia está falando e porque o Espírito Santo nos revela, nos convence dessa verdade. Adão morreu, e ele não morreu só fisicamente. Não, ao contrário, ali aparentemente fisicamente ele nem morreu. Ele ainda viveu cento e poucos anos. Adão não morreu fisicamente como Ananias e Safira, que aliás a gente vai gravar um vídeo falando de Ananias e Safira. Ele morreu espiritualmente, o espírito que unia o homem a Deus. Porque quando Deus soprou na narina de Adão o fôlego de vida, ele soprou o espírito que se comunica com Deus, que é espírito. Lembrem-se, Deus Pai é espírito, Deus Filho é homem, Cristo encarnado, Deus encarnado, homem, como eu e como tu, de carne e osso, sangue, que viveu na terra durante 33 anos e agora está sentado do lado do Pai como homem, como eu e como tu. E a gente vai falar no final, no estágio final dessa nova etapa da salvação, da glorificação, e a gente vai ver que a gente vai herdar um corpo igual dele como ele está no céu. Mas é um corpo de carne e osso, que come, que bebe, que sente, que fala. Deus, Cristo, o homem, está no céu. É como se eu e tu estivéssemos lá agora. Agora Deus não, Deus é espírito. Deus não tem um corpo de homem como Cristo. Deus é espírito, então para ele se comunicar com as criaturas que ele criou, a imagem e semelhança dele, ele deu um espírito. E foi esse espírito que Adão perdeu, que morreu quando ele pecou. Então quando Adão peca, esse pecado original que nós herdamos dele, esse espírito que ele se comunicava com Deus, que é espírito, morreu. Na palavra original, Thanatos, se separou. O homem se tornou inimigo de Deus. Morreu, se tornou inimigo. E junto com esse pecado original, Adão atraiu tanto a morte espiritual como a física, porque o homem foi criado para ser eterno e depois, por causa disso, então ele começou a decair, se degenerar, e hoje a gente, vê a morte, que é o último inimigo que Cristo já venceu na cruz, mas é o último inimigo que vai ser lançado no lago de fogo, que é a morte, que hoje nosso corpo ainda enfrenta. Vocês nunca se perguntaram por que Jesus chorou lá no túmulo de Lázaro? Ah, por causa da incredulidade e por causa... Palhaçada! Por que Jesus chorou na túmula de Lázaro?
por causa da estupidez da morte. Cristo chorou porque a morte é uma estupidez. Porque o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para ser eterno. E por causa da maldade, da ambição, da cobiça, do desejo de ser independente de Deus, o homem morreu, tanto espiritualmente como fisicamente. Então por isso que Cristo chorou diante no túmulo de Lázaro, por causa da estupidez da morte. Porque não era algo necessário se o homem não tivesse se deixado levar pela independência de querer ser como Deus e se desligar de Deus, se separar de Deus e ser inimigo de Deus. Então para com essa palhaçada de que Jesus chorou lá no túmulo de Lázaro porque era muito amigo de Lázaro, ou porque ele amava Lázaro, ou porque, não estou dizendo que não, era realmente o melhor amigo e Cristo amava Lázaro, mas não foi por isso que ele chorou, e nem muito menos por causa da incredulidade. Vocês acham que Jesus vai chorar por causa da incredulidade das pessoas? Ele já não conhece a incredulidade das pessoas? Jesus chorou diante da estupidez da morte. Porque o ser humano não foi criado para ser morto. Foi criado para ser eterno, como Deus é, como Cristo é, como o Espírito Santo é. E o ser humano é tão nada, que morre. Por quê? Por causa da depravação total, porque decidiu se separar de Deus, decidiu se tornar inimigo de Deus. Quando Adão pecou, e ele é nosso representante, nós herdamos isso dele, queira tu aceitar ou não, aceite tu ou não, está escrito aqui. Adão foi o nosso primeiro pai, nosso primeiro representante. Qual foi a ordem dele? Ele criou Adão e Eva vivos para crescer e multiplicar e ter filhos vivos. Essa era a ordem de Deus, esse era o plano de Deus para o nosso pai Adão. Essa foi a ordem dele, e ele descumpriu isso. E nós somos filhos dele, e crescemos dele. Sabe aquele pai, aquela mãe, digamos, né? Que é drogada, alcoólatra, bebe, fuma, droga, tal, e tá grávida. E daí aquela criança nasce com problemas por culpa da mãe irresponsável, beberrona, cachaceira, drogada. Aí a criancinha pergunta, aquela criança teve culpa de nascer com problema? Teve culpa de nascer? Não, consequência da mãe. Colheita da mãe, a mãe plantou uma gravidez agitada, de bebedice, de festa e de coisa, aí a criança nasce com problema. Pergunta, a criança teve culpa? Não, mas estava ali, estava na mãe, filho dela, nasceu assim por culpa dela. Então, espiritualmente a mesma coisa, inclusive fisicamente, porque somos filhos de Adão fisicamente, ele foi o primeiro homem, a primeira mulher. Então a gente herdou o pecado original. E esse é o primeiro entendimento para verdadeira, para salvação, é o primeiro entendimento que eu e tu temos que ter. Tá vendo por que eu não posso ensinar predestinação para as pessoas sem que elas entendam isso primeiro? Pelo amor de Deus. E eu não posso supor que as pessoas entendam. E se eu não explicar isso de maneira contundente, e repetir quantas vezes for necessário. Então Adão foi o nosso representante, ele é o nosso pai. Esse foi o plano de Deus original. E eles falharam e nós herdamos a morte dele. Nós estamos em Adão, querendo, aceitando, acreditando a gente ou não. É assim que funciona. E esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter para que haja um novo nascimento, para que haja salvação. Então, é entender a nossa depravação, o nosso pecado original e o que esse pecado original causou. Então, quando Adão peca, além de morrer espiritualmente, a longo prazo fisicamente, ele também herdou o pecado e toda a maldade do pecado, toda a iniquidade do pecado. Então entrou ali todos os sentimentos miseráveis, toda a ingratidão que veio de Satanás. Porque, gente, cá pra nós, eu vou gravar um vídeo um dia desse só falando de ingratidão. Cá pra nós o pecado que se originou em Lúcifer
foi o pecado da ingratidão. Todo mundo fala que é o orgulho, que é a soberba, que é a vaidade, nada, a ingratidão. Lúcifer foi criado a criatura mais perfeita no paraíso. Ele era o braço direito de Deus, digamos assim, líder dos anjos, líder do louvor no céu, a Bíblia descreve ele, querubim da guarda, perfeito era em teus caminhos, sinete de paz, de beleza. Todas as pedras preciosas foram feitas no dia em que tu foi criado, tudo foi criado para a beleza dele. Olha, Deus, ele foi criado por Deus, criado. Ai, gente, quando eu começo a pensar nisso, não tem como me emocionar. E como pensar no pecado da ingratidão. O pecado da ingratidão é letal na vida de uma pessoa. É letal, como foi letal com Lúcifer. E como foi letal com Adão, se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Adão e na minha e na tua. Então, Adão não aceitou. Lúcifer se achava, ele era o mais perfeito. Debaixo de Deus ele era tudo. Todos se prostravam diante da beleza e da sabedoria dele. E de repente um dia Deus diz que vai criar o homem à imagem e semelhança dele e de Cristo. E aí Lúcifer começa a achar que ele já não era o suficiente. Não. Eu é que quero ser a imagem de Deus. Então tudo o que Deus deu para ele, tudo o que Deus fez por ele, para ele, quando foi criado, não era mais o suficiente. Olha a ingratidão. Como assim? Deus vai criar uma criatura igual a ele e eu não. Não bastou para ele ser o sinete da perfeição, a beleza, a própria beleza, pleno de sabedoria, ser o líder, ser o mestre dos anjos. Não bastou. Era pouco agora para ele. Porque agora Deus iria criar o homem para colocar na terra, para dominar a terra. Era pouco ele dominar o céu. Não, eu domino o céu, mas eu quero dominar a terra também. É pouco? Não aceito isso. Quer saber? A única maneira de acabar com isso é eu sendo como Deus. Aí vai ser do meu jeito. Olha a ingratidão. E ele transferiu essa ingratidão para Adão e Eva, quando disse que eles poderiam deixar de depender de Deus. Para que depender de Deus? Por que só comer essas e por que aquela ali não pode comer? Olha aqui como Deus é ingrato. Vocês deveriam comer de tudo. Aí Adão e Eva, é verdade, não é suficiente. Todas as árvores do jardim, a gente quer aquela ali que a gente não tem. Não houve gratidão nem da parte de Lúcifer por Deus ter criado ele a própria perfeição. E não houve gratidão de Adão e Eva em saber que Deus criou tudo para eles. Eles queriam aquilo que eles não tinham. Ingratidão. Então, quando Adão peca, então ele herda a ingratidão. E vem cá, gente, qual é o maior pecado que existe hoje nas pessoas? A ingratidão. A ingratidão. As pessoas nunca vão estar satisfeitas com aquilo que as pessoas fizeram por ela. Elas sempre vão achar que as pessoas têm obrigação e deveriam ter feito mais por elas. Ingratidão. Mas enfim, quando a gente estudar a ingratidão, de repente, dentro da playlist do pecado, ou enfim, em algum momento a gente vai falar sobre a ingratidão. E agora é importante vocês saberem que é o pior pecado, a ingratidão. A ingratidão é fatal, é letal, ela mata, ela corrói a pessoa por dentro. E ela faz mal para as pessoas que estão à volta dela também. Então da ingratidão surge a avareza, a inveja, a fofoca, a murmuração. Olha só o que o pecado da ingratidão vai gerando. E foi tudo isso que aconteceu com Adão e Eva.
Eles herdaram o pecado da ingratidão, aí o orgulho, o medo, a vaidade, a vergonha, o egoísmo, né? A mulher que tu me deu, e aí todos os sentimentos ruins entraram no corpo físico do ser humano, porque agora o espírito deles estava morto, separado, inimigo de Deus, e agora o corpo deles era um corpo de pecado. Agora a alma estava contaminada pelo pecado, pelo veneno mortal do pecado, que foi a picada da serpente, foi a picada da ingratidão. Então tudo isso foi gerando esse veneno que contaminou a alma e o corpo da pessoa, né? A alma, mente e coração, pensamentos, a inteligência, o intelecto, a capacidade de pensar no que é bom, de fazer o que é bom, contaminou os sentimentos, a maldade, egoísmo, ambição, orgulho, inveja, vaidade, tudo isso entrou contaminando o corpo, fazendo com que o corpo venha agir. O que a mente pensa, o coração dá o aval, o corpo executa. Corpo, já escutou aquele ditado corriqueiro? Cabeça que não pensa, corpo padece, né? Uma coisa assim, né? Cabeça não pensa, corpo padece. É exatamente isso. Espírito morto, separado de Deus, que é o próprio bem. Então agora a mente contaminada, coração contaminado, corpo só é a consequência de tudo isso, né? Então por isso que as pessoas sofrem, por isso tanto pecado, por isso que as pessoas sofrem, por causa da condição espiritual que a gente herdou de Adão. Então vamos lá, meus amores, pra gente terminar. Vai ficar um pouco longuinho, mas eu quero terminar essa parte já logo de cara, já pra gente já dar início no restante, tá? Então, acho que não vai dar. Tudo que eu tenho que ler ainda. Vamos terminar essa primeira parte aqui e eu já vou dar sequência para ensinar. Não, tem muita coisa ainda para ensinar. Porque então agora a gente vai ver. Tudo isso foi o pecado original que a gente viu, né? A origem do pecado original, né? De o homem dar ouvidos para a serpente, né? Deixar a ingratidão entrar e consequentemente herdou todos esses sentimentos ruins, e nós, como estamos em Adão, também herdamos de Adão essa morte. Então agora a gente vai ver no próximo vídeo toda essa depravação causada por causa do pecado original, tá? E aí a gente vai ler os versículos bíblicos pra gente ensinar, tá bom? Então a gente continua já logo em seguida no próximo vídeo essa continuação. Não deixe de assistir, meus amores, porque essa aqui é a ordem correta da salvação, tá bom? Tu entendendo isso aqui, ninguém mais vai te enganar. Ninguém mais vai te enganar com respeito à tua salvação, tá bom? Eu me despeço de vocês e daqui a pouco a gente volta.